É nesta ambição de querer visualizar as manifestações milagrosas de Deus, Pedro se perde na sua coragem. Aqueles que ouvem Cristo, mas precisam de evidências para crer, têm uma fé míope, deficiente. A coragem de Pedro tirou ele do barco, mas a sua falta de fé o fez afundar. O texto que nós estamos tratando, Mateus capítulo 14, os versos 22 ao 33, esse texto nos informa que Jesus caminha sobre as águas para socorrer os seus discípulos numa grande tempestade. No verso 23 nos diz que Jesus vai encontrá-los andando sobre o mar e imediatamente Jesus disse para eles: tenham ânimo, sou eu, não temam. E você pode me dizer assim, mas o que esse texto quer nos ensinar? Vocês não perceberam algo curioso nessa narrativa, não? Algo muito curioso, muito intrigante neste texto, do porquê que Jesus vai andando sobre as águas e Jesus verbaliza a eles: sou eu, não tenham medo. Pensa comigo, o que era mais fácil para Jesus? Acalmar a tempestade ou dizer para eles não ter medo na tempestade? A pergunta que eu faço para o texto, por exemplo, é por que Jesus não resolveu logo o problema? Por que ele não cessou os ventos? Por que Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele se comunica com os seus discípulos e comunica dizendo assim: olha, não temam, sou eu, se animem. Isto está nos informando que Jesus quer que confiemos primeiro no que ele diz e não no que ele é capaz de fazer. Na religião, por exemplo, os religiosos precisam ver para crer. No Evangelho é o contrário, precisa ouvir para crer. Paulo disse essa verdade, por exemplo, a carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, quando ele afirmou que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que os religiosos preferem o culto de milagres? Por que eles são fascinados pelas campanhas de poder, pelo sobrenatural? A resposta é porque o religioso prefere ver do que ouvir. Os discípulos concluíram que ali não estava Cristo, mas que ali era um fantasma. Sabe por quê? Porque para eles, se fosse Jesus, a tempestade já teria sido interrompida. Os ventos teriam cessado. Jesus, para eles, é mais um milagreiro do que um amigo. Aliás, eles acabaram de ver e presenciar o milagre da multiplicação de pães naquele dia. Então, para eles, se o milagre não aconteceu, não é Jesus, é um fantasma. Jesus ele verbaliza primeiro para que eles confiem na sua palavra. Deus quer que antes do milagre, Deus quer que antes do milagre, você primeiro conheça a sua vontade. Que você primeiro reconheça a sua voz. Em João capítulo 10, verso 26 ao 27, o texto vai dizer que Jesus afirmou: mas vocês não crerdes, porque não sois as minhas ovelhas. Como eu já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Os discípulos não creram que era Jesus porque ainda não conheciam a sua voz, a voz de Cristo. Aí você pode me dizer, mas eles andavam com Jesus. Sim, eles andavam com Jesus, mas não conheciam o Cristo. O que eu quero dizer é que
Não estamos falando aqui da voz sonora de Jesus, mas nós estamos falando da verdade expressa por Cristo. Jesus diz para eles no meio de uma tempestade: tenham ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas eles não reconheceram a voz de Cristo. Eles não reconheceram Cristo porque não compreenderam a sua voz. Reconhecer Jesus pelas coisas que ele faz é mamão com açúcar. Isso aí é muito fácil, reconhecer Jesus por um milagre que ele realizou. Porque fé verdadeira reconhece Jesus na tempestade, não quando ela é apaziguada. Fé madura é aprender a ouvi-lo quando tudo está desfavorável. É crer na presença de Jesus e não no presente que ele possa nos dar. Os discípulos, além de estarem míopes, enxergando fantasmas, eles também estão surdos. Eles não conseguem entender a voz de Jesus. Eles veem, mas não reconhecem. Eles ouvem, mas não entendem. Eles não acreditam ser verdade que Jesus está ali. Para eles, aquilo é uma miragem, aquilo é um fantasma. Aliás, há quem afirme que estamos vivendo a era da pós-verdade. Nós vivemos hoje numa geração que não tem paixão pela verdade, tanto que nós vivemos a era da fake news. Paixão pela verdade no Evangelho é amar e conhecer a voz de Cristo. É amar e desejar conhecer a palavra de Cristo. Jesus pediu isto quando ele orou ao Pai. Em João capítulo 17, verso número 17, Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O problema é que verdade para muitos tem que ser acompanhado de evidências, de coisas palpáveis, visíveis. Jesus fala com eles, com os discípulos, Jesus verbaliza aos discípulos que ele está ali para trazer a eles uma nova consciência. Mas nós não, nós queremos ver os problemas da vida sendo resolvidos. Eu gosto muito de uma frase do pastor Ed, quando ele afirmou que Deus, ele é mais solucionador de pessoas do que de problemas. O milagre da tempestade, ou o milagre em apaziguar a tempestade, pode acalmar o ambiente. Os milagres podem trazer tranquilidade para um momento, mas só a voz de Deus pode trazer tranquilidade para o coração. É por isso que nós precisamos confiar nas palavras de Jesus, mesmo que a crise ainda não tenha cessado. A tempestade está correndo solta. Está muito difícil para os discípulos manterem a tranquilidade. Eles ouvem a voz de Jesus e não o reconhecem. Mas nós precisamos saber que a voz de Jesus é importante, mesmo que as crises não tenham cessado. Por que Jesus, antes de mudar as coisas, ele fala com os discípulos? Por que Jesus, antes de apaziguar a tempestade, ele verbaliza estar presente e para que eles confiem e não temam? Porque Jesus, antes de mudar circunstâncias, ele quer mudar você. O alvo de Jesus não era a tempestade, mas os discípulos. Jesus não queria acalmar o clima. Jesus não queria acalmar a tempestade, Jesus queria acalmar o coração dos discípulos. Para você ter uma ideia, quando nós estamos falando de falar, de verbalizar, e ficar tranquilo quando Deus fala, estudos afirmam que a voz de uma mãe é capaz de aliviar o estresse dos seus filhos. Nos bebês, por exemplo, só o fato do bebê ouvir a voz da mãe dizendo calma,
Na maioria dos casos, o bebê sente acolhido e se tranquiliza. Estudos também comprovam que a voz da mãe diminui os batimentos cardíacos de um bebê. Pessoal, Deus é Pai. E em Jesus, Ele verbaliza o seu amor. Por isso que Ele é o Verbo, Ele é a palavra encarnada, segundo João capítulo 1. Precisamos confiar na voz de Cristo. Seja o que for, não importa as circunstâncias, e mesmo que as circunstâncias ainda estejam desfavoráveis, se Jesus falou, se você ouviu a voz de Cristo, acalme o seu coração. Veja o que disse o salmista, por exemplo, no Salmo 119, verso de número 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Este texto de Mateus 14, verso 22, quer nos informar que a verdadeira segurança não está no milagre, no acalmar da tempestade. A nossa segurança está nas palavras de Jesus. Mas não basta ouvir a Jesus. Não basta conhecer o que Jesus disse. Nós precisamos também corresponder, reagir conforme o que Jesus disse. O texto vai nos dizer que Pedro ouve Jesus, mas Pedro reage segundo a sua própria vontade. Jesus diz para os discípulos: sou eu, não tenham medo, acalmem-se. Mas Pedro responde: se tu és, manda-me ter contigo. Pedro quer a prova. A crença de Pedro é por vista. Pedro precisa ver para crer. E esta fé é uma fé deficiente. Aqueles que ouvem Cristo, mas precisam de evidências para crer, têm uma fé míope, deficiente. Para Pedro não importa o que Jesus disse. Pedro só acredita que é ele se ele viver um milagre. Este é o nosso comportamento na nossa relação com Jesus. Suas palavras, sua presença não é mais o suficiente. Nós precisamos hoje de Cristo e mais alguma coisa. Religiosos sempre querem mais, inclusive manifestações de poder. Religiosos amam sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto Jesus está dizendo, eu estou aqui, sou eu, nós estamos dizendo para Jesus, então prova que és tu. É nesta de querer ver a prova, o poder, que Pedro afunda, que Pedro naufraga na sua fé. É nesta ambição de querer visualizar as manifestações milagrosas de Deus, Pedro se perde na sua coragem. Sim, por vezes nós confundimos fé com coragem. E pior, a gente pensa que impressiona a Deus demonstrando coragem. É claro que nós não podemos desconsiderar que coragem é importante para encararmos a vida. Mas precisamos entender que fé pode me dar coragem, mas coragem nem sempre é sinônimo de fé. Porque coragem sem fé gera tolos inconsequentes. É claro que eu estou falando de coragem me restringindo ao texto. O assunto coragem é muito amplo. Mas no texto, a coragem de Pedro, ela é confundida com a fé em Cristo. Então precisamos tomar muito cuidado com estas pseudos, ou este pseudo sentimento de coragem que às vezes ronda o nosso coração. Porque o corajoso sem fé fala demais.
O corajoso sem fé começa, mas não termina, como o rei Saul. O corajoso sem fé tributa vitórias para si. Pedro diz para Jesus: manda eu ir ter contigo. Porque Pedro ele quer se destacar entre os discípulos. E não podemos, de forma alguma, negar que Pedro é de fato um homem corajoso. Pedro era um homem de coragem. Só que a coragem de Pedro é um problema e não uma solução para ele. Quer ver como é que Pedro é um homem de coragem? Quem foi que cortou a orelha do soldado, tentando defender Jesus? Quem foi que disse para Jesus: mesmo que as pessoas te abandonem, eu, Jesus, não te abandonarei? Quem disse isso? Pedro. Porém, é bom nós lembrarmos que nas duas vezes no texto que nós citamos, Pedro foi corrigido por Jesus. Jesus corrige a pseudo-demonstração de coragem de Pedro. Pedro tinha tanta coragem que ele acabou perdendo a fé. Ele sai do barco e afunda. E Jesus lhe repreende, Mateus 14:31, homem de pequena fé. Mas ué, que estranho. Pedro não andou sobre as águas? Pedro não foi um homem que pôs o pé para fora enquanto os outros estavam lá temerosos? Sim. Pedro saiu do barco e Jesus permitiu que ele saísse do barco para provar a ele que a fé dele era uma fé frágil. É por isso que quando me perguntam assim: pastor, você crê em milagres? Eu costumo responder: não. Eu não creio em milagres. Eu creio em Jesus. A nossa fé, ela deve estar concentrada numa pessoa, Cristo, e não numa situação, tempestades. Leia, por exemplo, Hebreus capítulo de número 11. Neste capítulo você vai descobrir, e ele vai te informar, que pela fé muitos venceram, mas também pela mesma fé outros perderam. Hebreus 11 vai dizer que pela fé alguns tiveram vida longa, mas pela mesma fé outros morreram precocemente. E a conclusão do escritor aos Hebreus está no capítulo de número 12, quando ele afirma, quando ele diz: mas vocês precisam olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então o foco da fé cristã não é circunstâncias. O foco da fé cristã é uma pessoa, é Cristo. A nossa fé deve começar nele e terminar nele. A nossa fé não pode começar em Cristo e terminar numa circunstâncias, ou começar numa circunstância e terminar em Cristo. A fé precisa começar nele e terminar nele, porque a fé precisa estar pautada, fundamentada na pessoa de Jesus. Pedro pensou que a sua coragem lhe daria êxito no milagre. Resultado? Ele afundou. Porque a fé, ela precisa nos movimentar à pessoa de Cristo, e não aos milagres que nós pretendemos viver. A coragem pode te matar, diferente da fé, que pode te salvar. Eu quero concluir esse trecho de Mateus, capítulo 14, verso 32, que diz assim: e voltando para o barco, o vento cessou. Perceba que o verdadeiro milagre não está na água, que o milagre está na volta para o barco. Se o milagre é andar sobre as águas, por que Jesus levou Pedro de volta para o barco? Sabe por quê? Para ensinar a Pedro que o barco era o lugar de onde ele não deveria ter saído. Quando Jesus disse: sou eu, não temam, ele estava dizendo para os discípulos: fiquem onde estão,
porque eu estou aqui com vocês. A coragem de Pedro tirou ele do barco, mas a sua falta de fé o fez afundar. Eu vou repetir esta frase para gravar no seu coração. A coragem de Pedro tirou ele do barco, mas a sua falta de fé o fez afundar. Eu quero dizer com isso que muitas vezes o sobrenatural está em ouvir Deus dizendo: descansem no barco onde estão. Por vezes o milagre não está no lugar que nós queríamos estar. Por vezes o milagre está no lugar que já estamos. Por que cessou só cessou a tempestade? Por que quando eles voltaram para o barco? Então era mais fácil, pensa comigo, Jesus estava no monte orando, não era mais fácil ele orar e dizer: Pai, acalma a tempestade para os discípulos chegarem do outro lado? Não era mais fácil? Não era mais fácil ele ter feito isto? E também, claro, nós sabemos, se ele tivesse orado ao Pai no monte, a tempestade tinha cessado no mar da Galileia. Por que Jesus não fez isto? A resposta está no próprio texto. O texto vai nos dizer que Jesus desejava tirar uma dúvida que os discípulos ainda tinham dele. Mateus 14, verso 34. Quando o vento cessou, os discípulos concluíram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que espetacular esse texto. Se Jesus ora no monte para que Jesus apazigue a tempestade, eles tinham apenas considerado: a tempestade veio, passou, vamos continuar. Mas Jesus foi até eles para revelar quem ele era. Isto não significa que Jesus quer dar espetáculo. Não. Jesus não quer dar espetáculo. Por isso que ele levou os seus discípulos de volta para o barco. Jesus quer apenas se revelar. É esta minha crítica à igreja moderna, que teima em usar o nome de Jesus para promover espetáculos. Jesus quer apenas revelar quem ele é. Todos os milagres da Bíblia não foram escritos para exaltar o milagre. Todos os milagres da Bíblia foram escritos para revelar a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. É uma pena poder afirmar isto, mas eu tenho que afirmar. Enquanto a igreja insistir em labutar, em almejar, em andar sobre as águas, enquanto a igreja insistir em usar o tema milagre como o fundamento da sua pregação e trilharem pelo caminho do poder, enquanto o foco for os espetáculos, o mundo nunca conhecerá quem de fato é Jesus Cristo. Entrando eles no barco, o vento cessou. Perceba que o milagre foi a última providência no texto, exatamente para nos informar, para nos ensinar que os milagres no reino de Deus não são prioridades. A prioridade no reino de Deus é o conhecimento de quem Jesus é. Por isto que os discípulos tiveram medo, e é por isto que o medo, o desespero e as inquietações ainda fazem parte da espiritualidade de muitas pessoas. Estes sentimentos são frutos da incredulidade, da incapacidade de crer na pessoa de Jesus, não porque não viram milagres, porque não o conhece de verdade. João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 13, que o perfeito amor lança fora todo medo. O que João quer dizer é que a nossa compreensão sobre o amor de Deus por nós nos liberta dos medos que teimam em afrontar, que
teimam em nos afligir. Senhores, esta história da tempestade também quer nos ensinar que o reino de Deus não se vence o medo com coragem, que no reino de Deus se vence o medo com a fé. Pedro, em toda a sua coragem, afundou por ter pouca fé. Quando eu falo de fé, eu falo de uma fé viva no Filho de Deus. Uma fé que nos faz ter paz na tempestade. Nós estamos confundindo uma fé que apazigua a tempestade. Jesus está querendo dizer, tenham paz nas tempestades. Uma fé que acalma o nosso coração, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo. É aí que a fé se sustenta. É quando tudo está desfavorável, eu ainda continuo crendo na pessoa de Jesus. Nós precisamos crer que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, independente das circunstâncias. Ele não é um santo milagreiro. Ele não veio para a terra para solucionar os problemas temporais. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso amigo. Ele é o Deus conosco, Ele é o Filho de Deus. É uma pena que muitos, por não compreender o Evangelho, continuam a naufragar na fé. Muitos estão sendo engolidos pelas ondas da própria justiça, da própria coragem. Seduzidos pelo poder, estão afundando nos lugares onde eles pensavam estar vivendo milagres. Mas eu vim hoje porque Jesus quer nos trazer, Jesus quer trazer de volta a nossa realidade. Hoje Jesus quer levar-nos de volta para o barco, quer colocar os nossos pés no chão. Eu oro para que este Evangelho, que a verdade de Jesus, fique cravada no seu coração. E eu concluo dizendo a você que a tempestade, ela vai se acalmar. Mas ela vai se acalmar não porque você teve coragem de sair do barco. Ela vai se acalmar não porque você teve audácia em pôr o pé para fora e tocar na água, mas porque você teve fé para voltar com Jesus de volta para o barco. Porque Pedro saiu do barco sem Jesus. O texto vai dizer que Pedro colocou o pé na água e foi ao encontro de Jesus, mas sem estar perto dele. Mas o texto vai dizer que Jesus volta para o barco com ele. O vento vai cessar. Não por causa do seu esforço. A tempestade, ela vai se acalmar, ela vai cessar. Para mais uma vez, você afirmar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus.